Você acredita em anjos? E se eu te dissesse que existem 9 tipos diferentes, cada um com um papel celestial tão poderoso, que poderia mudar completamente a sua visão do mundo espiritual? Hoje, vamos revelar uma hierarquia secreta que muitos nunca ouviram falar. Prepare-se para conhecer os 9 níveis dos anjos segundo a tradição cristã, dos serafins que ardem diante do trono de Deus, até os anjos da guarda que caminham silenciosamente ao nosso lado. Neste vídeo, vamos explorar quem são, o que fazem e onde estão na hierarquia celestial. Mas cuidado, o nível de conhecimento aqui vai além do que você já viu por aí. Fique até o final, porque o último tipo é aquele que mais interfere na sua vida e você nem imagina. Serafins, os ardentes da presença divina, são mencionados no livro de Isaías, capítulo 6. Seu nome significa os que queimam, pela intensidade do amor divino, também chamados de serpentes flamejantes, pois dizem que seu brilho é tão intenso que nenhum ser humano poderia suportar vê-los. Posição: mais alto nível da hierarquia angelical. Sua função é a adoração contínua a Deus e purificação espiritual. Segundo Isaías 6, possuem 6 asas, 2 cobrem o rosto, 2 os pés, e com 2 voam. São os mais próximos de Deus, que sua existência é um eterno estado de adoração flamejante. Imagine uma criatura tão cheia da glória divina que não pode sequer ser olhada diretamente. É como encarar o próprio sol multiplicado infinitamente. Querubins, guardiões do conhecimento e da glória. Sua função é proteger os mistérios divinos, como o Jardim do Éden e a Arca da Aliança, descritos em Ezequiel 10 como tendo 4 rostos, homem, leão, boi e águia, e múltiplas asas com olhos por todo o corpo, ligados à inteligência divina e ao mistério, pois estão ligados à sabedoria e vigilância de Deus. Já viu anjos fofinhos em quadros? Esqueça isso. Os verdadeiros querubins são imponentes e enigmáticos. Tronos, as rodas vivas da justiça, representam a justiça de Deus. São como estruturas vivas, rodas flamejantes que giram com consciência própria. Eles não falam, eles julgam com o olhar. O nome trono, porque servem de base simbólica para o julgamento e a presença divina. Em Ezequiel 1, os descreve como rodas dentro de rodas, cobertas de olhos, brilhando como berilo. Eles inspiraram muitas representações místicas na arte medieval. Domínios, os gestores do universo. Posição: 4º nível, início da 2ª tríade. Não aparecem diretamente nas escrituras, mas são reconhecidos por teólogos como São Tomás de Aquino. Administram os anjos inferiores e mantêm a ordem do cosmos, responsáveis por manter o universo em equilíbrio e transmitem o domínio de Deus sobre a criação. Agem como generais da hierarquia, assegurando que tudo obedeça à vontade divina. Se o universo fosse um grande exército celestial, os domínios seriam os altos oficiais, invisíveis, mas indispensáveis. Virtudes, os canalizadores dos milagres. Associados a acontecimentos sobrenaturais e à proteção de grandes líderes espirituais. Origem do nome, virtus, em latim, que remete à força, energia e poder espiritual. Quando algo inexplicável acontece, um milagre real. Talvez você esteja vendo os efeitos de uma virtude em ação. Eles ajudam santos e profetas com força espiritual. Potestades ou poderes, guerreiros contra o caos. Não descritos com detalhes, mas tradicionalmente representados com armaduras e espadas de luz. Controlam os demônios rebeldes e vigiam os limites entre céu e inferno. Sua principal função é defender o mundo contra ataques demoníacos e manter o equilíbrio espiritual. São os guardiões da fronteira. Sem eles, a escuridão invadiria nosso mundo. Dizem que são os primeiros a responder em tempos de guerra espiritual. Principados, guardiões das nações e povos. Supervisionam países, reinos e grupos de pessoas e estão ligados à política celestial e ordem global. Posição: 7º nível, início da 3ª tríade. Guiam o destino coletivo das nações conforme os desígnios divinos. Já pensou se o seu país tem um anjo protetor? Pois é. Segundo essa tradição, tem sim, pois por trás dos eventos geopolíticos,
Há influências invisíveis em constante batalha. Em Daniel 10, um príncipe do reino da Pérsia é citado como combatente espiritual, possível referência a um principado negativo. Arcanjos, mensageiros das grandes revelações. São enviados para missões especiais. Miguel, Gabriel e Rafael são os mais conhecidos. Miguel lidera exércitos celestiais e Gabriel anunciou o nascimento de Jesus. Mas alguns textos apócrifos falam de outros arcanjos, como Uriel, Raguel, Remiel e também Rafael, o curador e guia espiritual, livro de Tobias. Quando algo grande vai acontecer, são os arcanjos que descem primeiro, para cumprir missões de extrema importância como anunciar eventos proféticos. Anjos, os guardiões pessoais. Posição, nono e último nível. Estão mais próximos da humanidade, para proteger, orientar e guiar os seres humanos individualmente. Eles te acompanham desde o nascimento até a morte, mesmo que você nunca os veja. São os que mais interagem com o plano terreno. Você já sentiu que algo te livrou de um acidente, de um mal inexplicável? Talvez tenha sido o seu anjo pessoal. Cada pessoa teria um anjo da guarda designado desde o nascimento. Cada nível desses anjos forma uma sinfonia celestial de sabedoria, justiça, proteção e amor. Mas e você? Já sentiu que algo invisível te protegeu de um perigo? Talvez você tenha sentido a presença de um deles. Se esse vídeo te fez enxergar os anjos de outra forma, deixa seu like, compartilha com alguém que acredita no espiritual e se inscreve no canal para mais conteúdos como esse. Até mais e que a luz esteja com você. Não tenham medo. Nenhum mal acontecerá a vocês. Meu nome é Miguel e vocês estão no céu. O presente perfeito que Deus prometeu a todos os seus filhos.